Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 29 de outubro, e você acompanha o nosso programa, acompanha o Canal do Boi em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, também por TVs por assinatura, são algumas TVs por assinatura, em especial TV Claro e NET no canal 190. Você está acompanhando também aqui em todo o Brasil e resto do mundo, olha só, no Facebook e também no YouTube. E no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, que está linkado conosco a partir de agora. Um grande abraço a todos. Vamos começar o programa e eu vou falar de algumas coisas no programa de hoje. Vou falar de soja, vou falar de como que anda a semeadura da oleaginosa no estado do Paraná, o risco, né, o que pode acarretar para a safra e principalmente para a segunda safra de milho, com o atraso que se teve na semeadura da soja da campanha atual. Vamos falar muito hoje sobre pecuária de corte, porque que este é o grande momento da pecuária nacional, o que China tem a ver com isso. E para falar a respeito desse assunto, o Agricultura BR fez um estudo exclusivo a respeito de capacidade de compra da arroba do boi gordo. Você vai saber também qual que é a categoria animal que neste momento, por alguns motivos, é a preferida em relação à aquisição para montar plantel e ter condições de atender esse boi China de 30 meses até 4 dentes. E para saber disso, você vai ter a opinião de alguns especialistas aqui, o Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, e também o Rogério Coan, da Coan Consultoria, participando do programa de hoje, além também dos estudos econômicos feitos aqui pela nossa equipe. Você tem mercado físico, tem mercado futuro, tem as informações do café e muito mais a partir de agora. E eu abro o programa falando a respeito de soja e vamos saber como é que vem a soja no estado do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura Paranaense, houve um forte avanço nesta última semana em relação à semeadura da soja no estado do Paraná. Com isso, se tem ali algum alívio em relação àquelas estimativas que estavam apontando para a necessidade de replantio em algumas áreas. Vamos ver como é que está a qualidade de lavoura no estado do Paraná. Nós temos aqui o estado do Paraná em destaque, chegando neste momento aqui nos valores que estão sendo colocados. Volta aqui para o estúdio um pouco. Nós tivemos chegando nessa situação aqui, deixa o gráfico, chegou a 65% de área semeada no estado do Paraná. Paraná teve um forte adiantamento, estava em torno de 40% da área semeada na última semana, chegou a 65% a área semeada no estado do Paraná. É o destaque do Agricultura BR, de acordo com os números do DERAL. Pode colocar o gráfico aqui na tela, nós vamos trazer em destaque como é que vem a qualidade dessas lavouras aqui. Você tem aqui 72% para as áreas em boas condições, 72% das áreas em boas condições, 24% em médias condições e 4% em condições ruins. De novo, semeado 65% da área total destinada à oleaginosa na campanha 2019-2020. E olha, existem muitos comentários e posicionamentos em relação às perdas, que um certo atraso que se teve no início da semeadura da soja pode trazer em resultado dessa campanha 2019-2020, tanto para a oleaginosa quanto também do milho em segunda safra. Sobre este assunto, o repórter Vinícius Souza conversou com a pesquisadora Valéria Mazetti, que explicou como que esses efeitos podem ser sentidos na produção atual.
Pesquisa, inovação e desenvolvimento para o setor da agricultura. Quem conversa comigo sobre esse tema é a Valéria, que já está aqui do meu lado. Ela que é pesquisadora, engenheira agrônoma. Valéria, obrigado pela sua participação. Queria que você começasse falando para a gente um pouco de como que se encontra esse cenário de desenvolvimento, evolução do setor da agricultura no Brasil. Bom, hoje a pesquisa, inovação e desenvolvimento é algo muito importante para nós. A gente precisa estar atento a todas as novas tecnologias que vêm surgindo, porque elas são extremamente importantes para o desenvolvimento agrícola. Então, hoje, um dos grandes desafios do agronegócio é realmente produzir cada vez mais na mesma área que nós temos à disposição. E não somente produzir mais, mas também produzir com qualidade e com responsabilidade. Cada vez mais nós somos cobrados em relação à sustentabilidade, em relação à preservação do meio ambiente. Então, esse é um dos grandes desafios. E as inovações tecnológicas, elas estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar nesse desenvolvimento da agricultura, propiciar aos agricultores um maior acesso à informação, a novas tecnologias que possam facilitar e possam melhorar sempre a qualidade e a produção agrícola de forma expressiva e de forma sustentável. Agora, Valéria, a gente muda um pouquinho de assunto, mas continua dentro desse setor da agricultura, porém falando agora de soja. Está havendo, praticamente a nível de Brasil, um atraso no plantio da soja por conta de questão hídrica e tudo mais. Quais os impactos que esse atraso no plantio deve gerar agora para o próximo ano? Bom, em relação a esses atrasos, a gente está com as ocorrências de chuva muito esparsas, muito escassas em alguns locais está chovendo mais, outros menos, mas de maneira geral a gente está sim com esses atrasos no plantio e eu acho que o principal impacto disso será em relação ao milho safrinha, que nós também teremos um atraso nesse plantio do milho safrinha, então possivelmente talvez essa área que havia sido projetada para ser plantada, talvez não será a mesma, talvez será menor. Então nós temos alguns impactos em relação a isso, sem contar, é claro, nesse atraso do plantio e plantios que já foram feitos e que muitas vezes estão sendo refeitos pela falta de chuva posterior ao plantio e isso prejudica muito para a gente. A gente teve uma safra 18-19 bem complicada, um pouco delicada, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por conta daquela questão de falta de chuva no plantio, sobrou chuva, né? Choveu demais na hora de colher. Esse cenário talvez se repita no próximo ano, dá para a gente fazer uma previsão do que vem por aí, como que o produtor pode se prevenir? Bom, na última safra a gente sofreu com algumas estiagens no início, dezembro, janeiro, e sofremos também com a questão de chuvas no final do ciclo. Isso impactou de várias formas, questão de pragas, questão de doenças, a pressão aumentou muito no final, principalmente plantios mais tardios de soja, impactou na questão do milho também. Para essa próxima safra a gente ainda tem tudo muito instável, a gente não sabe muito o que vai acontecer, tem algumas previsões futuras, mas a gente sabe que são apenas previsões, a gente não pode, a gente tem que trabalhar realmente com o que está acontecendo, mas assim, de maneira geral, a gente espera que a partir de agora, de novembro, essas chuvas se normalizem, a gente tem uma safra muito boa, uma safra com boas precipitações, bons regimes de chuva e da mesma forma para o milho safrinha, a gente espera que, assim como atrasou, que essa chuva então se estenda por um período maior e que a gente consiga ter então uma safrinha boa, tanto quanto foi a do ano passado. Valéria, eu vou agradecer a sua participação. Eu lembro a você que nos acompanha que para rever essa entrevista basta acessar o portal sba1.com. Nós também estamos nas redes sociais. No Instagram somos @canal do Boi 1 e no Facebook somos Canal do Boi. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A Agricultura BR agora fala do cenário internacional da soja, negócios com a oleaginosa na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que tem as posições negociadas. Mais cedo nós tínhamos as posições na estabilidade. Estabilidade agora para a soja em Chicago, aqui trazendo os números, né? Nós tivemos nesta última segunda-feira fechamento também estável e, no geral, os fatores de alta e de baixa mantiveram o mercado de lado, na defensiva, no aguardo de notícias mais efetivas sobre as conversas entre Estados Unidos e China. No lado positivo, o relatório de embarques semanais nos Estados Unidos e o sentimento de mercado financeiro um pouco mais propenso
ao risco. No lado negativo, a ausência de compras volumosas pelos chineses não vem acontecendo já há algum tempo e o clima mais seco nos próximos dias, que favorece as lavouras norte-americanas. Posição de novembro vem negociada agora a $9,19 mais 4 por bushel. Temos agora também a posição de janeiro, $9,34 mais 2 por bushel, 9,47 mais 2 para a posição de março e ainda posição de maio a $9,58 mais 6 por bushel. São os negócios que eu tenho agora com soja em Chicago. Você acompanha tudo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mostrando como é que vem o mercado importante, soja em Chicago, como é que vem sendo negociada. Vamos falar de dólar? Dólar comercial ontem chegou a ser negociada a 3,97, baixo, né? Ali, né, para virar para 3,96, depois voltou a operar acima de R$ 3,98. Dólar vai andando ali na marca ali dos R$ 4, ou próximo a R$ 4. Para muitos é bem difícil o dólar se afastar, ou seja, ceder muito mais do que isso. Havia uma resistência para cair de R$ 4, ela foi quebrada, mas ele vai continuar andando, pelo menos no curto prazo, de acordo com alguns economistas, deve ficar andando próximo a R$ 4. Veja comigo como é que está o dólar comercial agora, R$ 3,98 mais 8, vem estável, ali algum viés de queda, 0,07% de queda, mas é estável a moeda norte-americana neste momento. E é para falar disso e falar também como o mercado financeiro aqui no Brasil reage, que eu converso agora com Walter Pulga Júnior. Pulga, nós temos o dólar na estabilidade, temos movimentação política intensa na América do Sul e tem essa expectativa de China e Estados Unidos, que na verdade não é só o pessoal da soja que está esperando alguma informação clara, né? Alguma confirmação, é o mundo todo. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há uma expectativa, vamos dizer assim, positiva em relação, enfim, a um acordo, pelo menos um acordo parcial, no comércio entre Estados Unidos e a China. Já tivemos várias idas e vindas quando se trata de Estados Unidos e China, disse o Silvio Campos Neto. Ele é economista da Tendências Consultoria, mas ele disse que agora as coisas parecem mais concretas e isso anima, de certo modo, o mercado. Agora, para Campos Neto, é importante ressaltar, viu, o viés geral para ele é de moeda em baixa, com algum reajuste hoje, diante da queda acentuada que nós tivemos ontem, segunda-feira. Como você lembrava, o dólar já opera na faixa de R$ 3,98 mais 82, é perto da estabilidade, mas com viés de queda, porque cai 0,07%. Aliás, já chegou a arrasar fundo, né? Já chegou a 3,98 mais 56, ou seja, por volta das 10 horas da manhã a queda foi mais acentuada. Também vale lembrar que em seguida tivemos um pico, ela voltou à faixa de R$ 4, mas a perspectiva é de que continue perto dos R$ 4, com tendência de queda. Agora, o dólar vem em queda porque há uma animosidade no mercado também em relação à taxa de juros nos Estados Unidos, que deve continuar em baixa. Taxa de juros mais baixas no mercado americano indicam dólares procurando outras regiões do mundo para investimento. E esses dólares devem chegar ao Brasil. Mas não só isso que altera o mercado de câmbio não, viu, Fabiano? O Banco Central vendeu hoje mais 525 milhões de dólares à vista que foram ofertados e também todos os 10.500 contratos de swap reverso, né, que fez hoje. Ou seja, há uma oferta de dólares no mercado pelo Banco Central, isso vai evitar qualquer reação de alta para o dólar. É o que se espera, é o que se vê. Neste momento nós temos de outro lado um ajuste da Bolsa a níveis mais baixos, porque a Bolsa também reflete essa confiança no mercado, mas sempre oscila. Já passamos hoje de 108 mil pontos de novo, fomos até 108.195 pontos. Isso logo na abertura. Mas neste momento a Bolsa opera com o índice Bovespa aos 107.879 pontos, abaixo, portanto, de 108 mil pontos, com queda de 0,28%. O que nós temos é tanto dólar como o mercado de papéis, né, que nós medimos pelo índice Bovespa, que reúne as ações mais negociadas na Bolsa, nós medimos aí o sentimento do mercado, dos operadores de mercado. E o que eles indicam é preciso esperar um pouco mais entre hoje e amanhã para outras informações que deem mais segurança em relação ao acordo comercial Estados Unidos e China e algumas questões, como acomodação também na Argentina, agora com o resultado da eleição. Temos aí algumas questões envolvendo a Europa. Tudo isso o mercado vê
com olhos cuidadosos neste momento. Por isso, opera perto da estabilidade. A expectativa, no entanto, é positiva. O dólar deve se manter em R$ 4,00 ou abaixo disso e a nossa bolsa perto de 108 mil pontos. Expectativas positivas existem? Mais adiante. Não agora, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Eu sigo aqui agora falando um pouco a respeito do que vem acontecendo com soja nos portos brasileiros. Olha, eu tenho trazido esse referencial que é importante em relação aos prêmios pagos de acordo com a Grãos Corretora. O que nós temos agora? Nós temos neste momento um prêmio de mais 95 para o preço no momento e temos para março na casa de 0,37. Por quê? Você vai ter colheita e aí, evidentemente, que você tem uma situação de prêmios menores, pelo menos é o que vai apontando neste momento. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja nos portos de Paranaguá e Santos, vem com redução de novo, porque o dólar vem operando em baixa. R$ 87,00 a saca de 60 quilos, nós temos prêmio neste momento para novembro a 95 e a março a 37. R$ 87,00 a saca de 60 quilos são os valores que nós temos aqui para os portos de Santos e também Paranaguá. É isso que nós temos aqui em relação ao que vem a acontecer. E olha, vou falar de prêmio agora através de uma entrevista feita pelo Walter Pulga Jr., fez agora há pouco. Ele conversou com o Victor Ikeda, do Rabobank, e conversou exatamente sobre essa questão agora. Tá? O prêmio está recuando, mas assim, ele é um bom prêmio para o momento. 95 pontos não é um prêmio ruim, não. Mas o que o Victor Ikeda tem apontado? Que essa relação entre Estados Unidos e China, ela tende a colocar os prêmios da soja para baixo. Você já vê que em março está pagando 37. Então, tem uma situação possível de queda em relação ao que vem acontecendo no mercado na atualidade. Um outro fator importante, que é destacado pelo Victor Ikeda, do Rabobank, é em torno da necessidade chinesa. A China precisa comprar mais soja. Precisa. Essa história de que a China está meio que fora do mercado, a gente tem visto todos os dias que não é fato. Tem que comprar soja. Parece que no Brasil já não tem mais, estão varrendo os depósitos, os armazéns brasileiros, mas não tem soja disponível assim. A disputa com a processadora, com a indústria nacional, é bastante grande. Então a China vai comprar soja dos Estados Unidos ainda em algum momento, na opinião do Ikeda, que parece bem interessante e que você vai acompanhar agora nessa entrevista realizada pelo meu amigo Walter Pulga Jr. Para o produtor de soja no Brasil, vivemos recentemente um momento que podemos chamar de fase de ouro, né? Mas temos aqui um dos mais respeitados analistas de mercado, Victor Ikeda, do Rabobank, que acompanha o dia a dia do mercado de grãos, e faço a pergunta: essa fase de ouro para o sojicultor brasileiro, com prêmios nos portos, acabou? Obrigado pela recepção aqui, Walter. Bom, realmente a gente viu na safra de 2019 o mercado de prêmios bastante aquecido aqui no Brasil em função da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então a China, de certa forma, com uma limitação de compra de soja americana vindo buscar soja no Brasil, isso fortaleceu significativamente os prêmios de exportação. O que a gente vê agora olhando para a safra 19/20? Na safra 19/20 a gente vive um período de incertezas, em alguns momentos escalada de guerra comercial, que fortalece um pouco os prêmios, mas em outros momentos também alguns períodos de trégua e que a China começa a sinalizar que pode importar soja americana, e isso impacta com uma pressão sobre os prêmios aqui no Brasil. Então eu diria que realmente é um cenário mais desafiador quando a gente analisa os prêmios em relação ao cenário que a gente vinha vendo ao longo de 2019. Vocês no Rabobank acreditam nesse acordo entre Estados Unidos e a China, mesmo que parcial? Bom, eles devem ter uma reunião agora em novembro, isso pode gerar alguma novidade para o mercado, mas de certa forma a gente acredita que é um pouco reticente ainda essa questão de um acordo comercial. É válido ressaltar que a gente tem estoques relativamente apertados aqui na América do Sul, principalmente o Brasil, que é um grande exportador de soja em grão, a gente acredita que o que tem de estoque deve ser muito voltado ao mercado interno. E isso, de certa forma, faz com que a China, necessitando de soja nesse último trimestre, apesar de uma demanda um pouco fria em função da peste suína africana, que eliminou ali boa parte do rebanho suíno, mas assim, a China precisa de soja nesse último trimestre. E com estoques baixos aqui, provavelmente ela buscaria nos Estados Unidos. Então, assim, a reticência que fica, assim,
realmente é um acordo comercial ou uma necessidade que a China precisa de importar soja e teria que buscar nos Estados Unidos, que é onde tem volume estocado hoje em dia. Mas os prêmios fugiriam daqui para lá. Isso, nesse cenário, obviamente, a gente já vê, por exemplo, nesse período em que está tendo um arrefecimento da guerra comercial, uma possibilidade de acordo ou trégua, ou o que se anuncia, pelo menos, que os prêmios para o ano que vem eles estão pressionados. Só para colocar em perspectiva, a gente estava analisando os prêmios para março. Então, em outubro do ano passado, os prêmios para março desse ano, eles estavam próximos de $1 acima de Chicago. O que a gente vê agora são prêmios próximos de 20 centavos somente acima de Chicago. Então, sinalizando que o mercado está um pouco reticente. Pode ser que, com um possível acordo, esse prêmio poderia migrar, obviamente, para os Estados Unidos. Aproveitando para falar do mercado interno, nossos estoques, você lembrou agora, estão baixos. Mercado brasileiro demanda mais soja daqui para frente em função do aumento da exportação de proteína animal? Exatamente. A gente vê que para esse último trimestre tem essa demanda de farelo de soja internamente para o setor de proteína animal que está com exportações aquecidas. A gente tem que lembrar também que já nesse segundo semestre a gente teve a implementação de uma nova mistura mandatória de biodiesel, isso demanda óleo de soja para a produção de biodiesel. Então, em linhas gerais, é um ano em que realmente o esmagamento ele deve ser maior do que a gente viu em 2018 também. Os preços, portanto, se não teremos os prêmios de compra da China, teremos preços com tendência de alta. Exatamente. A gente acredita assim, para o produtor brasileiro, a comercialização ela tem que se sofisticar cada vez mais. Simplesmente fazer aquela venda com todas as variáveis fechadas pode ser que não seja mais a melhor das alternativas. Então, o produtor, cada vez mais, ele tem que se sofisticar, entender como é que é a precificação da soja, desde Chicago, prêmio, frete, taxa de câmbio, são todas variáveis que influenciam no preço da soja aqui no mercado interno. E como eu falei, esse ano pode ser que não necessariamente as variáveis estejam no melhor momento ao mesmo tempo. Então a gente viu uma taxa de câmbio para venda que favorecia a comercialização agora ao longo de agosto e setembro, então positiva. A gente pode ter um Chicago que pode ter uma leve melhora nos próximos meses, de acordo que se conclui a safra americana, a gente pode ter uma noção de o quanto menor ela foi em relação ao ano passado. E a gente tem essa questão do prêmio que vai ficar totalmente à mercê e indefinido até que se defina qual que é a relação da guerra comercial, conclusão em caso positivo ou negativo de acordo ou não entre China e Estados Unidos. Então, acho que cada vez mais o produtor tem que entender as variáveis que formam o preço da soja para fazer uma comercialização melhor e obter margens mais positivas e melhores, né? Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda, consultor do Rabobank. Mercado de soja deve ter aí variáveis importantes que nem sempre caminham no mesmo sentido. Passamos o recado, Victor? É isso mesmo, Walter. Então, realmente é entender mesmo o mercado de soja para fazer bons negócios. Isso que eu acredito que é a grande mensagem de hoje. Agradeço a participação do Victor Ikeda. É com vocês em Campo Grande. Tá aí o Victor Ikeda explicando porque há uma tendência de redução do prêmio da soja nos portos brasileiros. Eu acabei de ressaltar os números: 95 para pagamento em novembro para a saca de soja em Paranaguá e Santos, 37 para o pagamento já no mês de março, aí já com a expectativa da entrada da safra nova. Essa situação de a China continuar comprando, ela é muito clara. Tem tentado fazer aqui alguns assédios no Brasil, mas há pouca soja disponível para comercialização. Tem ido buscar ou vai ter que buscar essa soja nos Estados Unidos. E no próximo bloco do Agricultura BR, o assunto por aqui é pecuária. E você já pode participar conosco, está o número do WhatsApp na tela. Você vai participar conosco, porque daqui a pouco nós vamos trazer dois entrevistados muito especiais. Vamos trazer um estudo mostrando como é que vem o levantamento de preços para a arroba do gado gordo em Campo Grande, na Praça do Mato Grosso do Sul, e depois um comparativo com a aquisição de milho, de acordo com o Scott Consultoria, Grãos Corretora e a comparação econômica do Agricultura BR. Tem o Rogério Coan falando a respeito do que deve acontecer com o mercado e Alessandro Coelho ao vivo, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que vai falar um pouco a respeito de mercado de pecuária. Eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com esses e outros assuntos. E nesse bloco do Agricultura BR eu falo agora a respeito de pecuária. Olha, para começar, eu vou conversar com um amigo meu
ele está lá no interior de Rondônia. E o que nós estávamos falando hoje, logo cedo? Em torno do que vem acontecendo com a arroba do boi gordo e, principalmente, como que, neste momento, há um mercado promissor para a pecuária brasileira. Quais são as principais mudanças? Primeiro, aquele fator, que eu até disse aqui na TV, aqui no canal do Boi, escrevi também para alguns lugares, que era um fator subversivo para como foi estruturada a situação de industrialização de carnes no Brasil. Por que subversivo? Porque teve aquele acúmulo, né, aquela concentração, primeiro em 5 indústrias frigoríficas, depois em 3 grandes indústrias frigoríficas. Aliás, fator que aconteceu em outros países, como a Austrália, Estados Unidos, alguns diriam. Só que no Brasil, isso foi financiado pelo governo. Nos Estados Unidos, na Austrália, não. Foi com capital privado. Quando a China habilita essas pequenas e médias indústrias, ela dá uma quebrada nessa situação toda, porque não quer ter fornecedor único. E isso abriu oportunidade para essas indústrias, abre também para a pecuária brasileira. É por isso que eu converso agora com o Rogério Coanda, com a consultoria, está em Ariquemes, Rondônia, e nos fala um pouco a respeito deste assunto. Olá, Rogério, boa tarde. Fabiano, eu acredito sinceramente que o momento é muito oportuno para a pecuária, haja visto a crescente demanda chinesa, né, e entre outros players de mercado. É natural que a reposição agora vai ficar bem mais precificada. Ela está, logicamente, corrigindo o efeito de melhor remuneração da arroba, né? O pecuarista vai com certeza ter que buscar uma eficiência produtiva cada vez maior, haja visto que agora começam a ter alguns entraves, né, quanto à idade de abate, acabamento de carcaça, entre outros parâmetros. E é uma questão agora que nós temos que ajustar o modelo de produção do Brasil para atender essa demanda. Eu sinceramente acho que o mercado chinês tem posicionado aí a questão da peste suína de uma forma otimista. Eu acredito que o problema é muito maior do que eles têm posicionado o mercado quanto às estatísticas. E acredito que nos próximos 24 meses nós temos boas oportunidades de mercado de colher bons frutos disso, né? Eu acho que o Brasil, a cada dia que passa, se consolida mundialmente como maior produtor mundial de proteína. E nós temos que realmente fazer a lição de casa em termos de ajustes zootécnicos, ajustes sanitários, de produzir com eficiência e com qualidade. Tá certo, Rogério. Rogério, eu estava conversando com alguns amigos pecuaristas e eu estava pensando, né, o que a gente estava pensando agora? Nós tivemos forte abate de fêmeas, né, nós estamos com um acumulado de abate de fêmeas. Isso, em alguns momentos, foi necessidade, né, até por uma questão de preço. E a situação hoje que nós temos é a arroba da fêmea se aproximando muito próxima da arroba do boi gordo. Esse é um fato. Entretanto, com essa situação nova de mercado, e olha, para ser otimista, né, China vai recuperar esse rebanho suíno em no mínimo 5 anos. Menos que isso é impossível. A novilha, a fêmea, passa a ser talvez o grande objeto de desejo para quem faz recria e que precisa formar plantel? Eu diria que todas as categorias estão sendo muito demandadas pelo mercado, né? Novilhas, não só para programas de reprodução, mas também por conta de programas de carne de qualidade, né? Nós temos programas aí vinculados aos principais frigoríficos do mercado, pagando hoje novilhas Nelore, meio sangue Angus abatidas acima de 14, 15 arrobas em premiação de boi. E essa categoria animal apresenta, em muitas situações, ainda deságio, né, perante a remuneração da arroba de vaca. Então, acho que é um momento muito oportuno da pecuária. Todas as categorias estão sendo demandadas, bezerros, garrotes, boi magros, vacas, novilhas. É uma questão de realmente fazer conta no sentido de viabilizar a pecuária, seja ela de cria, recria, engorda ou ciclo completo nos próximos meses, né? Tá certo, Rogério. Obrigado, meu amigo, pela participação. Bom trabalho para você aí em Rondônia. Por aqui agora, eu vou sair de Rondônia, né? Está falando um assunto nacional a respeito da pecuária, para trazer agora um exemplo. Campo Grande é uma grande praça, tradicional praça da pecuária brasileira, para exemplificar o que está acontecendo.
Eu utilizei números, a equipe do Agricultura BR e de Economia aqui do Canal do Boi, utilizou números que foram apurados pela Scott Consultoria, que é parceira nossa. Pegamos os valores de negociação de arroba do boi gordo, valor à vista, negociado livre de fundo rural, desde o primeiro dia útil do ano. Identificamos algumas situações importantes, entre elas momentos no qual a arroba ela sobe com mais efetividade. Isso começa a ocorrer principalmente a partir da segunda quinzena do mês de agosto e uma elevação de 11,70% no acumulado do ano para a Praça de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que, como você bem sabe, tem aqui um grande parque de abate de industrialização de carne bovina. Vou mostrar agora o gráfico mostrando as datas últimas de outubro para você ver como que esses valores vêm evoluindo no histórico. Você vê ali que no último dia 7, colocando a primeira data, né, 7 de janeiro, lá no começo do ano, a R$ 141 a arroba. Já no dia 11 de outubro, vindo para outubro, você vê que os valores já mudam bastante. R$ 151,50 a saca, dia 16 chegou a R$ 154 arroba, do boi gordo. No dia 21 de outubro, né, nessa última segunda-feira, 153, e agora, né, uma semana depois, dia 29, chegando a R$ 157,50 a arroba do boi gordo, de acordo com os números da Scott Consultoria. Então fica muito claro que nós estamos vivendo um momento de elevação do boi gordo, e a grande questão é agora o seguinte: o pecuarista está preparado para essa arroba? A visão do Rogério Coan há pouco é essa: nós vamos continuar com preços em alta. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, produtor rural, o Alessandro Coelho, nosso convidado. Alessandro, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite. Estamos sempre à disposição, o Sindicato Rural de Campo Grande, participando e vivendo esse momento agora, que é um momento de certa euforia no mercado, porém a realidade não é bem essa que parece. São um pouco mais de 11%, conforme os números apresentados, 11,7%. Mas nos últimos 4 anos, em 2015, nós tivemos um último pico de arroba. A expectativa à época era na arroba chegar a 170 e não se realizou. De lá para cá o Brasil entrou em recessão, a arroba entrou junto. E essa realidade de 2015 para cá, ela se refletiu na faixa um pouco mais de 5,8%. Então, é 11% nesse mercado agora, mas ele vinha numa recessão séria e a pecuária tem sofrido muito nisso aí. Você bem disse no começo do programa a respeito da redução de matrizes. A agricultura avançou, que ao mesmo tempo a agricultura com uma bonança interessante, ela avançou sobre a área de pecuária e a pecuária está ficando mais restrita. Por isso, até o consultor foi muito pontual a respeito da melhoria da eficiência. A pecuária vai ter que ser mais eficiente, sim. Esses custos, apesar de ter subido, esses valores, eles ainda estão muito aquém de uma margem razoável de lucro. A vida do pecuarista continua difícil. Alessandro, e nós realizamos um estudo, vou mostrar ainda no programa de hoje, mas eu vou resumir. Você vê que pegamos os mesmos dados da Scott, esse levantamento, 11,70% de alta para a arroba do boi gordo aqui na sua praça, em Campo Grande. O milho subiu também em Campo Grande, aí com os números da Granos Corretora, que fornece os números aqui para a Agricultura BR e Canal do Boi, 22,22%. E a capacidade de aquisição do pecuarista em relação as sacas de milho, ela cai, e a gente vai ver isso durante a programação de hoje, lá com o Jorge Zaidan, à tarde, mas essa capacidade de aquisição, ela cai 8,4%, se eu não estou enganado, de acordo com os nossos estudos. A arroba tem subido, a expectativa continua sendo de alta, mas os custos de produção, principalmente no primeiro semestre do próximo ano, são de elevação. Esses custos continuam subindo. Sim, hoje o mercado da carne, ele não tem, principalmente da carne bovina, ele não tem como se dissociar do milho. A terminação hoje, com a exigência do mercado consumidor, tem que ser feita com algum subsídio. O milho é a principal matéria-prima para você dar um bom acabamento no gado, tanto na vaca, na novilha ou no boi. Mas Mato Grosso do Sul viveu uma situação um pouco diferenciada dos outros estados até. E a nossa praça aqui teve uma elevação um pouquinho superior aos outros estados, porque nós tínhamos ficado muito longe do mercado de São Paulo.
E, graças à nossa grande ministra Tereza Cristina, veio aqui, habilitou algumas plantas de frigoríficos menores, como você bem falou, da China, para exportação para a China. E esses frigoríficos de menor porte estão puxando a fila nos preços da arroba nesses últimos meses. Alessandro, você trouxe uma lembrança muito importante. Nós tivemos há alguns anos, né, 2015, nós tivemos principalmente um momento no qual nós tínhamos valores para a arroba do gado gordo ou gado pronto, pode-se dizer assim, tanto para a vaca quanto para o boi, mas muito interessantes, mas para quem tem. O grande fator é que pouca gente aproveitou aquele melhor momento porque você não tinha animais disponíveis para o abate. Como que o pecuarista, neste momento, ele pode se preparar para um custo de elevação, um custo de produção que não para de se elevar, de crescer, e também um momento talvez melhor, mais favorável à sua comercialização? Hoje ele tem que buscar a melhor forma de comercializar, negociar muito com a indústria, porque hoje a indústria tem dado muita diferença entre uma e outra nos valores, inclusive com premiações, com outras qualidades, questão de logística, uma fazenda melhor localizada, com aquela indústria que é mais próxima à propriedade. Eles estão hoje, então hoje tudo é muita conta, o mercado vai se ajustando. Estava existindo uma grande margem entre o atacado e a ponta do produtor. Hoje essa margem vem se estreitando e vai ser um processo que a gente tende a melhorar. Agora, essa parte de negociação é muito individual. A gente tem buscado, pelo Sindicato Rural, aproximar os produtores para que a gente faça negociações de forma coletiva. Inclusive, estamos fazendo um leilão agora, que é para trazer o gado magro disponível apesar de não ser o momento que tem muita oferta de gado magro, mas é para que esse invernista possa vir a terminal, ou quem for recriar, venha a adquirir seus produtos para recriar nesse momento agora. O Sindicato Rural de Campo Grande já há vários anos, Alessandro, eu não vou nem falar acho que pelo menos uns 15 anos, desde quando estou acompanhando e tendo atividades junto com o sindicato, sempre buscou algum tipo de associação entre produtores rurais, principalmente entre pecuaristas. Porque para o agricultor isso já é uma situação comum, é uma ferramenta de trabalho como outra qualquer. Por que o pecuarista, ele de certo modo, sempre foi avesso a associar, não estou nem falando em cooperativo, mas a associar a um parceiro, né, a um colega de trabalho, e se essa aversão ela reduz agora? Porque, de fato, quando você fica mais volumoso, você fica mais pesado na hora de negociar com qualquer indústria. Nós temos aqui hoje a massa da pecuária sul-mato-grossense, ela é formada por pessoas com mais idade. Eu não sei se essa é uma realidade do Brasil, mas nós temos estudos aqui do estado do Mato Grosso do Sul, que é um pessoal com mais idade. E, num passado não muito longínquo, as cooperativas deram muitas frustrações aqui no Mato Grosso do Sul. No sul do Mato Grosso, inclusive ainda quando era Mato Grosso também, tiveram algumas situações que não foram muito boas e essa memória se mantém. Então, é muito difícil para que essas pessoas venham e procurem. Porém, com a inserção das pessoas mais jovens, a sucessão hoje, os mais jovens têm procurado trabalhar de forma mais em conjunto, né? E inclusive, estamos buscando isso aí dentro do sindicato para que as entidades, não só o Sindicato Rural de Campo Grande, como os demais sindicatos, a Acrisul e outras entidades, venham a trabalhar de forma mais conjunta para concentrar isso aí. Estamos trabalhando junto com a certificadora para ver se melhora alguns custos, para ver se mais gente entra na rastreabilidade. Porém, queremos ver se a gente consegue habilitar algumas outras indústrias para poder atender um mercado que exige a rastreabilidade bovina. É um caminho que o mercado consumidor busca hoje. Rastreabilidade é um caminho. Hoje, até na parte de vegetais, já o Sindicato Rural está fazendo rastreabilidade dos produtos vegetais, né, que hoje é obrigatório pelo Ministério da Agricultura. Então, esse é um caminho que, com essas ferramentas novas de consumo, vão se acelerar e vai ampliar esse mercado para o mercado que for mais especializado. Os jovens estão muito inseridos nisso e bem intencionados. Jovens sul-mato-grossense, acredito que novamente o Mato Grosso do Sul vai ser um grande transformador na pecuária nacional. Alessandro, aí falei 15 anos, né? Temos 20 anos já que acompanha isso. Nesses últimos 20 anos, 2 décadas, um pouco mais, nós tivemos aí algumas situações até de rivalidade entre instituições, associação com sindicato.
Hoje, o cenário, até por conta dessa visão do pecuarista, né, e dessa mudança, hoje é mais fácil trabalhar de uma maneira com sinergia entre essas instituições para o resultado, para o representado, né, que é o produtor rural, ele consiga resultados mais efetivos, melhores? Hoje as entidades estão trabalhando muito coligadas. Se você pegar, os alinhamentos são os mesmos. O Mato Grosso do Sul tem esse perfil, um perfil mais conciliador, né? Existia sempre às vezes alguns conflitos de interesse, como é o caso, por exemplo, um produtor de gado quer comprar o seu milho mais barato. E o produtor de milho quer vender o seu milho... que é extremamente normal. Quer vender o seu milho um pouco mais caro. Então, existem isso aí, até porque hoje o agricultor, como você mesmo falou, trabalha mais em conjunto e tem grandes cooperativas fortes, mas tendo hoje grandes cooperativas de crédito, extremamente atuantes no mercado, seguras, né? As cooperativas agrícolas dando suporte, inclusive para a pecuária hoje, que a pecuária está ficando quase algo indissociável da agricultura. Ela está caminhando para elas irem meio em conjunto. O pecuarista que integra, ele tem alimento o ano todo também. Tem alimento o ano todo e produz um alimento com muitas vantagens, principalmente para o solo, meio ambiente, são várias as vantagens. Hoje, essa é um caminho que a pecuária está tomando, inclusive existem já alguns projetos para até diminuição dessa emissão de gás carbono pelo gado, né, do metano, que é essa parte do metano. Eles estão trabalhando essa parte alimentar, que é exatamente para buscar hoje essa conciliação ambiental, socioambiental, junto à produção das proteínas animais. O Brasil, como sempre, nesse campo, está saindo na frente. A integração agricultura-pecuária é uma das coisas que poucos países no mundo podem fazer, e nós aqui, principalmente no Cerrado brasileiro, que tem muita área hoje de pecuária, pode conciliar agricultura com pecuária, sendo muito eficiente, produtivo e trazendo produtos de muita qualidade para o consumidor. Alessandro, pecuarista sul-mato-grossense, campo-grandense, está preparado para aproveitar esse momento de valores mais fortes para a pecuária? A bem da verdade, a pecuária não tem visto isso como o pecuarista em si, como uma grande valorização, porque ele não tá vendo nem esse resultado. A pecuária é uma atividade de giro médio a longo, então é um resultado que demora um tempo para surtir reflexos, tanto dentro da atividade, e nesse período dos últimos 4 anos, ele travou muito os investimentos, porque a pecuária retém investimento. E as propriedades estão com dificuldades. Então, quando vai começar agora, começando a novamente capitalizar a atividade, ele vai ter que fazer investimento. Então, esse retorno volta para a propriedade, vai voltar para a atividade, com certeza. Em resumo, é uma recuperação que, por enquanto, nós estamos vendo, Alessandro? Isso é uma recuperação que ainda não chegou nem a recuperar totalmente o poder de compra do pecuarista. Tá certo, Alessandro. Para encerrar a nossa entrevista, faz tempo que eu não vou no sindicato, tem uns meses que eu não vou no sindicato rural. Quais são as ações que o sindicato tem feito para o produtor? Hoje a realidade é outra do sindicalismo brasileiro no geral, para o produtor rural estar presente na instituição. O Sindicato Rural de Campo Grande tem se transformado, né? Essa situação transformou e nós estamos buscando mudar essa percepção do produtor rural em relação ao sindicato. O produtor não a gente, apesar de ter falado muito sobre pecuária, ele abrange todas as áreas, tanto agricultura quanto pecuária, suinocultura, avicultura, ele abrange todas as áreas e nós estamos prestando hoje vários serviços. O Sindicato de Campo Grande está virando um super prestador de serviços, porque o produtor, sendo beneficiado pela sua própria entidade, de uma forma já criando esse senso de coletivo. Graças a Deus, neste último ano, nós tivemos um grande avanço do número de associados espontâneos que vêm nos procurando, está se ampliando, mas nós temos potencial de crescer muito e vários outros sindicatos estão tomando o mesmo caminho. Nós buscando, além de tudo isso aí, reuniões com os associados, indo a campo junto aos associados, com alguns projetos em conjunto com outras entidades, trazendo reunião jantar, fazendo cafés da manhã, tira dúvida. A todo momento surge uma novidade. Conforme as épocas do ano, você tem as peculiaridades das respectivas atividades dentro dos seus segmentos que aquele mês
é mais, vamos falar, é início de plantio, é início de safra, agora é época de campanha de vacinação de aftosa, que começa agora, dia 1º, inclusive o leilão do sindicato agora, dia 30, vem sendo o último leilão antes da campanha da febre aftosa. Então aproveite esse momento e traga seu gado, se não tiver, Correia da Costa, nosso parceiro, pode ir direto com ele, conversar com eles e leve seu gado, que depois disso aí, quem for vender gado magro vai ficar alguns dias esperando para que a vacina possa fazer o efeito, para que depois possa comercializar. Tá certo, Alessandro. Alessandro, obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. Muito obrigado, uma boa tarde. Tá certo? Falamos aí bastante sobre pecuária, sobre preço, né? E essa questão é muito importante. Você vai poder rever as entrevistas do Rogério Coan, do Alessandro Coelho e também do estudo de base que nós trouxemos junto à Scott Consultoria. Daqui a pouco, já vai estar gravado, tanto no Facebook quanto também no YouTube, o programa integralmente. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu falo sobre milho, falo dessa relação da arroba do boi com a saca do milho, por que ela é tão importante de ser observada e por que o milho segue muito forte. Mato Grosso teve no último mês 11% de elevação para o valor da saca de milho. Mato Grosso disparando o preço de milho e a comercialização vem lá em cima. É o que você confere daqui a pouco no Agricultura BR. E volta já! Voltamos ao intervalo. Nesse bloco, eu vou falar muito de milho, como é que está a comercialização de milho no Mato Grosso, como é que está a situação de elevação. Mato Grosso tem preço disparando, é mais de 11% de alta em 30 dias. Então, é realmente de chamar a atenção. Eu estou falando de Mato Grosso como exemplo, porque os outros estados vivem a mesma circunstância. E como a gente estava falando de pecuária, agora há pouco, falando de pecuária pura. E milho tem muito a ver com pecuária, porque é uma das situações que o pecuarista precisa fazer aquisição. O Agricultura BR fez um estudo utilizando dados da Scott Consultoria para a arroba do gado gordo e da Granos Corretora para a saca de milho, para chegar como que está a aquisição, a capacidade de aquisição do pecuarista com uma arroba de boi por saca de milho. Vou continuar considerando a Praça de Campo Grande, porque a Praça de Campo Grande é uma referência, é uma das mais importantes do país, e nós vamos ver o que aconteceu com esses valores. Hoje à tarde, o Jorge Zaidan vai trazer um estudo completo que foi feito aqui pela equipe, pegando desde o começo do ano. Aqui eu vou mostrar alguns detalhes, principalmente do que vem acontecendo recentemente. Então, fique de olho na nossa programação, ela inteira, mas principalmente essa edição da Agricultura BR, e mais tarde, Jorge Zaidan com mais pecuária. Vamos ver os números, então? Olha só, essa primeira tela aqui, eu vou trazer valores simples e vou comentar qual que foi de alta. Tá? Praça é Campo Grande. Os valores que estão sendo colocados aqui para a arroba do gado gordo é da Scott Consultoria, preços à vista, livre de fundo rural, para a saca de milho, apuração da Granos Corretora. Pegamos datas aqui do mês de outubro, você observa aqui na primeira coluna, obviamente, que é a arroba do boi, na segunda coluna, o que vem acontecendo com a saca de milho. Observe que no dia 4 de outubro, nós tínhamos R$ 149,50 para a arroba do boi, R$ 30,00 a saca de milho. 11 de outubro, R$ 151,50 para a arroba do boi, 31 a saca de milho. 154 no dia 16 para a arroba, 31,50 para a saca de milho. Nós tivemos no dia 21 de outubro, 153 para a arroba, R$ 33,00 a saca de milho. E dia 29, data atual, R$ 157,50 a arroba do boi em Campo Grande, R$ 33,50 a saca de milho também em Campo Grande. Se nós pegarmos o acumulado do ano inteiro, considerando o primeiro dia útil de negócios que nós tivemos neste ano de 2019, você vai observar uma alta de 11,70% para a arroba do boi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e uma alta de 22,22% para a saca de milho no mesmo período. E aí fica muito claro, o que aconteceu. Você tem a arroba do boi valorizando e a saca de milho também valorizando. Evidentemente que não é o milho o fator que tem o maior impacto em relação aos custos de produção da pecuária nacional. Evidente que não, mas é um custo importante. O custo maior, claro,
principalmente para quem vai fazer engorda, é o boi magro. Entretanto, o milho pesa e pesa bastante. E aí nós pegamos dois produtos que vêm com uma situação bastante forte de alta, 11,7% para a arroba do boi, por cento, e 22,22% para a saca de milho, isso no acumulado do ano inteiro. É claro que a capacidade de aquisição do pecuarista com uma arroba de boi sobre sacas de milho reduziu. É o que eu mostro agora nesse estudo feito pela Agricultura BR. Olha aqui na tela, nós colocamos aqui Scott, Grãos Corretora e Agricultura BR, nós estamos utilizando os dados da Scott e da Grãos para fazer o estudo. Olha só, no dia 4 de outubro, uma arroba de boi gordo em Campo Grande conseguia fazer a aquisição de quase 5 sacas de milho. Era a melhor situação no começo do mês de outubro para esse período. Uma arroba de boi comprava quase 5 sacas. Era 4,98. No dia 11 caiu para 4,88 e mesmo com a diferença que teve com a arroba de boi e também de saca, manteve 4,88 no último dia 16 de outubro. No dia 21 caiu para a pior relação, houve uma queda um pouco mais forte, né? Teve uma cedência ali no preço da arroba do boi, aí a indústria frigorífica tentou dar uma pressionada, não teve muito negócio, veio para 4,63 sacas, porque o milho manteve preço, e agora está em 4,70 sacas de milho que uma arroba de boi gordo compra na Praça de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse é o resumo aí pegando o mês de outubro. Se considerarmos o que aconteceu durante todo o ano nessa relação, arroba do boi gordo, saca de milho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capacidade de aquisição de uma arroba por saca de milho recuou 8,8%. Nesta última segunda-feira, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou os dados atualizados para o que acontece com as culturas trabalhadas. Olha, eu vou falar de milho, né? Uma bloca de milho, então vamos falar de milho por aqui, porque no mês de outubro, considerando até essa última semana, o mês de outubro tem um registro de alta muito forte em 30 dias para o preço médio da saca de milho mato-grossense. É o que eu mostro agora na tela. Pode colocar aqui, porque a média de preço no Mato Grosso nesse último mês foi de R$ 27,90 a saca de 60 quilos, de acordo com o IMEA. É uma alta de 11,90%. Essa alta aqui de 11,90%, até que nós tivemos, ela não é referente ao ano passado, não, mesmo mês do ano passado, não. É em referência ao que acontecia no mês anterior, ao mês de setembro. Então, e ali setembro, você sabe disso, né? Nós temos preço de milho subindo todo dia, todo mês, nesse ano de 2019. Então, a alta realmente é expressiva no Mato Grosso para a saca de milho. E aí, utilizando os dados também que foram publicados pelo IMEA, nós quisemos saber como é que está a comercialização das duas safras, tanto a 18-19 quanto a 2019-2020, para saber como é que está a antecipação aí dos negócios. Começo trazendo a 18-19, você tem aqui o efetivado, portanto comercializado, 93,31% da safra já comercializada de milho no Mato Grosso. Tem pouco milho para negociar, o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do país. A variação é positiva, avançou 5,91 pontos percentuais durante os últimos 30 dias. É isso que aconteceu na evolução dos negócios com a comercialização de milho mato-grossense. Já para a safra 2019-2020, também temos números, o IMEA trouxe esses dados e nós vamos mostrar agora que a aceleração de vendas foi ainda maior do que da safra 18-19. Campanha 19-20, você vê, olha só, nós estamos agora no mês de outubro, encerrando o mês de outubro, e você já tem efetivado, comercializado
41,89%. É uma variação positiva de 6,05 pontos percentuais frente ao que acontecia no mês anterior. Essa safra nova, 19/20 do Mato Grosso, ela está com uma comercialização mais acelerada do que a que se estava na mesma data, observe bem, na mesma data, a safra 18/19, nesse mesmo período no ano passado. Fica aí cerca de 9 pontos percentuais mais acelerada. Então, temos aí mercado e aí o produtor rural, o agricultor, tem aproveitado para negociar a sua safra de milho com preços melhores. Milho no Porto cedendo hoje também, são os efeitos do dólar, principalmente, vai recuando para R$ 38,00 a saca. Vamos dar uma confirmada agora, é isso mesmo, portos de Santos e Paranaguá com valores de R$ 38,00 a saca de 60 quilos, nesse dia 29 de outubro, de acordo com a apuração da Granos Corretora, que nos traz aqui os dados no Agricultura BR. E nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco o assunto por aqui é integração lavoura-pecuária. Você vai saber como são os resultados, como é que se obtém, quem está melhorando, principalmente negociando melhor, coisa boa. Você pode aproveitar e participar do programa conosco através do WhatsApp. É o 67996562266. Estou aguardando sua participação. Vou para o intervalo e volto já. E a Embrapa Agrosilva Pastoril tem realizado uma situação de trabalho, de capacitação de técnicos no estado do Mato Grosso. E quem acompanha esse trabalho é o repórter Valdir Pacheco. 80% de princípio ativo. A Embrapa Agrosilva Pastoril promoveu no campus do Instituto Federal de Mato Grosso e FMT em Alta Floresta uma capacitação de técnicos e extensionistas com o tema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O treinamento foi destinado a profissionais da iniciativa pública e privada interessados no tema. Nesta capacitação, estão sendo apresentadas estratégias para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, com foco na integração lavoura, pecuária e floresta ILPF no bioma Amazônia. Uma das palestrantes foi a doutora Dulândula, fitopatologista e pesquisadora da Embrapa Agrosilva Pastoril, que abordou a importância do vazio sanitário para o manejo da ferrugem asiática na soja em sistemas integrados. Nós estamos aprendendo muito com a ferrugem ao longo dos anos. Desde quando ela entrou no Brasil, na safra 2001-2002, nós estamos acompanhando a evolução dela, não só a questão de severidade epidemiológica dela, e também acompanhando e aprendendo com um manejo mais eficiente. No primeiro momento, nós observamos uma mudança de paradigma. Desde no início, quando o produtor, usualmente, ele não costumava fazer manejo de doenças antes da ferrugem na cultura da soja, com a ferrugem tem que ser feito. Então, não é aquela que você tem que chegar, não vou fazer depois, não. A gente tem que acompanhar, é um manejo integrado, um manejo preventivo, não é simplesmente uma ferramenta isolada. Então, não é simplesmente, nós temos fungicidas, é só fungicida que funciona? Não, nós temos o vazio sanitário, escolha de cultivar com ciclo, de preferência ciclo precoce, semeada no início da época de semeadura. O monitoramento para nos auxiliar no controle químico. Temos o site do consórcio Ferrugem, que nos indica sempre e praticamente no momento real como está a situação da ferrugem na safra, com novos relatos de doença a nível nacional na lavoura. O engenheiro florestal e analista da Embrapa apresentou que o principal desafio do componente florestal na ILPF é cultural, ou seja, falta de conhecimento da silvicultura. Então, as práticas silviculturais normalmente elas são negligenciadas e, independentemente da espécie, a ocorrência de insucesso é grande.
Então, é uma questão vocacional, né? E desenvolvimento de habilidades de condução de práticas silviculturais no componente florestal. Falando em integração lavoura-pecuária-floresta, né? Independente do tamanho da propriedade, a questão especialmente do controle de mato-competição, né? Formigas cortadeiras, adubações de cobertura, as podas, as desramas, as desbrotas na hora certa, conferem aí o sucesso ou o insucesso da cultura. Consórcios forrageiros de safrinha para sistemas produtivos como SPD, Sistema de Plantio Direto, ou Integração Lavoura e Pecuária, ILP, foi abordado pelo pesquisador Dr. Flávio Vlork. Hoje, o sistema Gravataí, ou seja, o consórcio de braquiárias com feijão calpi, tem apresentado resultados bastante promissores, já mensurados, né, e divulgados cientificamente. Além dele, o nabo forrageiro também com as braquiárias tem apresentado ótimos resultados, principalmente em relação à física do solo. Também são promissores os consórcios múltiplos, né? Nós estamos usando uma salada mista hoje formada por 6 espécies diferentes. Dentre essas espécies estão as crotalárias, o níger, o trigo morisco, o feijão guandu, né? Mais as braquiárias. Também tem apresentado resultados bastante satisfatórios, principalmente em relação aos benefícios da física do solo e também na questão da ciclagem dos principais nutrientes. De Alta Floresta, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco, as notícias finais desta edição do Agricultura BR. Eu volto já. E olha, se por um lado nós tivemos, né, nessa semana, nessa segunda-feira, os fatores que mantém, né, que são fatores positivos para a alta em Chicago e para a baixa, sendo apresentados de alguma maneira, e com isso o mercado ficou de lado, né, estabilidade para os negócios nessa segunda-feira, e o que acontecia no começo dessa edição da Agricultura BR, durante toda esta terça-feira até agora, então você já sabe que mudou o mercado, e até agora, nesta terça-feira, eles vinham dando ali uma situação interessante, os embarques de soja eram bons, mas tinha a questão de um tempo mais seco nas áreas de produção de soja nos Estados Unidos, o que é bom para eles, né? Pode trazer aí uma situação um pouco melhor para o desenvolvimento da oleaginosa. Então, esses fatores estavam se mantendo equilibrados e agora deu uma desequilibrada. Não temos nenhuma confirmação, apesar de a gente acreditar que vai ter realmente alguma aquisição chinesa mais expressiva em relação aos Estados Unidos, por enquanto nada. Então, mercado quer alguma coisa consolidada para reagir, os investidores para reagirem. E neste momento reage à falta de informação. E com falta de informação o mercado cede. Nesse momento começa a cair já, agora já temos uma queda que pode ser considerada, nós temos 0,25%, 0,3% de queda no momento. Posição de novembro vem a $9,16 mais 6 o bushel. Janeiro, $9,31 mais 6. Temos os negócios com a posição de março a $9,44 mais 4 por bushel. E a posição de maio, $9,55 mais 6 por bushel. São as posições agora negociadas com soja na Bolsa de Chicago. Quem vinha caindo, mais uma vez, era o dólar comercial aqui no Brasil. Temos dólar comercial agora na estabilidade, já muito próximo, de novo, à marca de R$4. É aquilo que eu estava falando, né? O dólar até rompeu esse piso de R$4, veio para baixo de 4, mas dificilmente nós vamos ver um valor muito distinto, muito diferente de R$4, muito abaixo de R$4. Dólar agora quase 4, R$3,99 mais 4 para a moeda norte-americana. Vem na estabilidade, mas o viés é de alta de 0,05%. É o que nós temos neste momento para a moeda norte-americana negociada no Brasil. Eu lembro que eu vou falar desses dados, vou atualizar esses dados logo mais a partir das 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR. E é lá que nós vamos nos ver daqui a pouco aqui no canal do Boi, evidentemente, a partir das 16 horário de Brasília, falando sobre mercado, falando sobre soja, milho, boi gordo também e muito mais. Então, continue conosco, daqui a pouco vem o Antônio Resch por aí, então continue com a programação do canal do Boi. Eu vou ficando por aqui por enquanto, porque este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.